Até você informações sobre a dependência química, sobre drogas, álcool e também sobre o projeto da Instituição Para-Haroldo. O que a gente faz lá, qual é o tripé do tratamento da Instituição Para-Haroldo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é abordado no tratamento da Instituição Para-Haroldo, que é a missão e o propósito de vida de cada pessoa que está lá com a gente em tratamento. E para falar sobre isso, está aqui conosco o consultor da empresa Foster Desenvolvimento Humano. O nome dele é o Sr. Roland Foster, é o presidente da empresa, e ele vai nos falar sobre missão e propósito de vida. Tudo bem, Sr. Roland? Tudo bom, muito obrigado, é uma honra, realmente uma oportunidade de estar na casa de quem mais conhece esse tema e representa uma pessoa única, que é o Padre Haroldo, com relação a um trabalho muito difícil e que é cada vez mais importante no nosso país e na atualidade, que é o tratamento dos dependentes, tanto de álcool como de drogas. E nisso a instituição Padre Haroldo é uma das melhores do mundo, pelo que sabemos já. Então, é uma grande honra. Mas a honra hoje é nossa de poder ouvir o senhor. E a primeira pergunta é exatamente isso. Como a gente pode definir propósito de vida? Sim, a questão do propósito de vida é que nós colocamos também na nossa consultoria e temos cursos sobre a missão, como elaborar uma missão de uma empresa ou de um grupo ou de uma pessoa. Então, no próprio planejamento de carreira, a pergunta que se coloca é: o que eu vou fazer, que profissão eu devo exercer no futuro, o que eu devo estudar? E, na verdade, essas questões, tanto da vocação de cada um, como da missão que se coloca, elas até mudam durante a vida, mas são perguntas que se colocam desde o início, desde a adolescência praticamente, e tem muito a ver também com o rumo que se pode tomar na vida, uma vez que se visualiza um objetivo, ou não, ou ficar realmente sem rumo, ficar buscando uma missão, um propósito de vida. Para que eu nasci? Eu nasci para fazer o quê? Qual é o meu motivo de estar aqui? O senhor Roland, e baseado no que o senhor falou, essas perguntas, quem eu sou, para onde eu vou, a gente começa a se fazer a partir de que idade? Na verdade, desde o início do raciocínio, e até como Augusto Cury colocou no livro mais recente dele, O Código da Inteligência, seria o código do questionamento, das perguntas, do debate. A rigor, eu acho que a proposta dele, do ponto de vista educacional, é muito boa, de dizer que já se deveria colocar essas perguntas do porquê, desde o início da escola até na pré-escola, enfim, desde que se começa a aprender alguma coisa. Antes, portanto, de se assimilar informações em grande profusão, como acontece atualmente nas escolas. E aí o senhor acredita que essas perguntas têm que vir dos pais? Ou dos pais, da escola, do ambiente? O que o senhor acredita em relação a isso? Devem ser incentivadas pelos pais, porque se o pai já começa perguntando, ou até dando exemplo, isso acontece muito em casa, em grande parte, em que o pai e a mãe se questionam ou debatem um tema abertamente diante dos filhos, onde não há obrigatoriedade de dizer sim para tudo, e sim questionar, bom, mas eu concordo em parte, enfim, essas dúvidas devem ser, na verdade, colocadas até durante a vida, na gestão da sua vida, do seu propósito de vida pessoal, como também nas empresas, na gestão de qualquer departamento, de qualquer empresa. Sempre o questionamento do porquê, e para onde vamos e por que desejamos ir assim e por que não alguma outra opção. E o Sr. Roland, pensando na dependência química, nas pessoas que desenvolveram a problemática com as drogas, o que o senhor pode dizer sobre isso? Se perdeu essas perguntas ou não foram feitas? O que aconteceu com eles? A sua pergunta foi muito bem colocada porque ela já dá a resposta. Não foram feitas essas perguntas. Quem acabou caindo nesse vazio que acaba sendo lamentavelmente preenchido por álcool, cigarro, drogas, enfim, por uma dependência ou até por uma compulsão, são os vazios deixados pela ausência da pergunta, como você bem colocou. Não se fez o questionamento, não se orientou, porque na verdade, sem dúvida, o papel dos pais e dos professores, enfim, dos parentes, da família, é muito importante, principalmente no início da vida de uma criança e mais tarde na sociedade. Essa orientação para perguntar, para questionar e para definir, sim, o que eu quero na vida, quais são os meus valores, o que esses valores representam para mim em termos de
atingir alguma coisa. Uma das perguntas que se coloca já numa maturidade um pouco maior é a pergunta do legado que eu quero deixar, tanto para o mundo como para a minha família, para os meus filhos, enfim, para as pessoas do meu convívio. O que é esse legado? É o resultado de uma missão, é o resultado de um propósito de vida. Com certeza. E, Sr. Rolando, trabalhar com isso nessa fase de adolescência, em que a pessoa ainda não teve o contato e a problemática com as drogas, até dá para entender. Agora, e quando a pessoa já é um dependente químico? Como resgatar isso nela? Sim, é uma boa pergunta. E é esse o trabalho onde, na verdade, a pergunta parte de quem é mestre, de quem conhece o trabalho da instituição do Padre Haroldo, essa dedicação. É um trabalho, obviamente, redobrado, porque ele visa recolocar aquilo que não foi colocado no início ou antes da dependência, que é substituir, portanto, agora já no caminho contrário, substituir esse preenchimento indevido dessa lacuna, dessa dúvida do que fazer, do que ser como pessoa. Então, tirando essa droga, essa dependência que só cobriu esse vazio e colocando nesse vazio uma ideia, uma fé, realmente um propósito de vida baseado em valores cristãos e principalmente com princípios éticos. E é nisso que a instituição, com um grande sucesso em relação a outros projetos similares, né, consegue colocar no lugar da droga um objetivo na vida, colocar os valores cristãos e, nesse sentido, é um exemplo máximo que nós temos aqui na instituição. É muito difícil, porque é um trabalho reverso daquilo que não foi feito no início e que foi tomado por uma circunstância tão triste quanto a dependência química ou a dependência, enfim, de drogas. Mas você sabe que é exatamente esse o trabalho da instituição Padre Haroldo, né? É, de uma certa maneira, e com muita espiritualidade, conseguir preencher esse vazio que fica numa pessoa que hoje já é usuária das drogas, é completamente dependente delas. E pensando de uma maneira preventiva, Sr. Rolando, o que o senhor pode nos dizer, o que os pais devem fazer, ou como? Além de fazer as perguntas para os filhos, o que mais eles podem fazer para fazer prevenção ao uso de drogas? Para que ela... Porque assim, vai chegar um momento que os filhos vão ter contato com elas. Então, o que eles devem fazer e de que maneira para evitar isso? Sempre relacionado a esse tema, propósito de vida, tá? Missão de vida. Exato. Nesse sentido, com relação a isso, o papel dos pais diante dos filhos, obviamente, a melhor forma de educar é realmente o exemplo. Não há outra melhor do que o exemplo. Repetir, somente malhar, ou somente perguntar, ou insistir, não é suficiente. O exemplo é tudo e até dá para superar o próprio exemplo, como nós temos algumas situações em casa. Meus filhos sequer bebem vinho à noite, por exemplo, já ao contrário do pai, que bebe um cálice à noite, até por uma questão aí de alegada saúde e tudo, mas poderia ser substituído por um copo de suco de uva. E é o que os meus filhos preferem. Já são adultos, né? Minha filha está fazendo mestrado, e o interessante é que nenhum deles sequer tem interesse em beber qualquer bebida alcoólica, cerveja, ou que seja, até são uma exceção talvez na geração, mas eles não têm nem interesse. Não que não pudessem acompanhar alguns colegas ou amigos, mas não há interesse, eles declinam com toda a tranquilidade na maioria dos eventos em que estão e realmente não bebem e não fumam. E sabemos que essas duas drogas são perniciosas, uma pelo lado da sociabilidade, no caso do álcool, e o limite entre o que é saudável ou era considerado saudável até um certo ponto, ou realmente o que já é uma dependência, é muito tênue. E no cigarro sabe-se que o usuário normal de cigarro tem uma grande dificuldade em largar, às vezes maior do que outras drogas. Com certeza. Então, o exemplo seria a resposta principal, né? Não, você tem razão. Inclusive, nós como cristãos, né, a gente aprende muito a sempre ter esperança, né? Sim. E eu vivo muito em função disso também, o Padre Haroldo, as pessoas da instituição. E assim, eu tenho sentido muito isso na minha própria família. Eu também tenho um filho, ele é pequeno, mas ele já começa a falar isso para as pessoas. Não fuma que faz mal. Esses dias ele perguntou, mas por que vocês bebem cerveja se vocês falam que faz mal? Então eu tenho esperança, Sr. Rolando, de que essa nova geração vai nos ensinar isso. E talvez